O maior desafio quando você vai fazer coaching é superar a tentação de dar resposta e sim ajudar o cliente a encontrar respostas. Para isso, algumas questões são fundamentais. A primeira é a construção da confiança, a escutativa e ser bom em realizar perguntas. A gente viu também alguns modelos de coaching, ou seja, como é que você estrutura uma sessão de coaching. A gente viu dois, tem vários, tá? A gente viu dois, o mais famoso deles é o modelo GROW, que foi criado pelo John Whitmore e que é o acrônimo para Goal, ou seja, meta. Você começa a sessão definindo a meta, o ponto de chegada do coach. Depois, você explora a realidade atual, onde ele está agora, né, com relação a essa meta. Depois, você levanta quais opções ele enxerga para atingir essa meta, possíveis obstáculos, como superar esses obstáculos e tudo mais. E termina com o will, que é o que eu vou fazer, né? Quais dessas opções que eu tenho, quais eu vou colocar em prática, que passos eu vou dar para atingir a minha meta. O outro modelo é o modelo Coachee, que é um modelo que a gente desenvolveu em Campinas, na empresa que eu trabalho lá. O modelo famoso que deu origem a isso é o modelo Coach, termina no CH, mas faltou algumas questões aqui, e aí a gente adicionou o H, que no modelo Coach não tem significado nenhum, o E e o E. Nesse modelo você começa, basicamente a gente inverte no Grow o G e o R, lá a gente começa falando da meta, depois vai para a realidade. No modelo Coach você começa explorando a realidade, ou seja, o contexto em que o coach está nesse momento, depois você define objetivos, depois você vê as alternativas, que no Grow são os options, depois você faz escolhas dessas alternativas, quais que eu vou colocar em prática, que no Grow é o will, só que o Grow para aqui, né? No modelo Coachee você tem o H, que são os hows and whys, ou seja, como e por que você vai colocar em prática essa sua escolha, você discute isso com o Coachee. Depois você apoia o Coachee durante a execução e, por fim, você dá espaço para que ele expresse o que ele sentiu, pensou, conquistou durante a execução dessa tarefa. Depois eu fiz uma pergunta que é: e se tudo que a gente aprendeu e fez até hoje estiver, não errado, mas não for a melhor forma de se fazer? Como assim, né? Bom, eu falei um pouco sobre foco nos pontos fortes. O que eu disse é que a gente nós crescemos numa sociedade que se acostumou a olhar para os pontos fracos das pessoas. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei na aula é: se teu filho chega em casa com um boletim, e nesse boletim tem 2 matérias só, na escola dele só tem 2 matérias, português e matemática, e ele tirou 10 em português e tirou 5 em matemática, o que a gente normalmente faz? A gente dá um foco muito maior no 5 do que no 10. A gente foca no que não tá legal. E às vezes a gente até ignora o que tá bom. Qual que é o problema disso? O problema disso é que as pesquisas mostram que a gente tem sucesso quando a gente foca no que tá bom e não no que não tá bom. O exemplo disso no esporte, a gente vê isso muito facilmente, né? Eu gosto da história do Guga. O Guga gostava de 3 esportes quando criança, e quando se percebeu que ele era bom em tênis, o foco passou a ser em tênis, é óbvio, né? Que é o que ele era bom. Só que na vida real a gente faz o contrário. A gente descobre o que a pessoa é boa e foca no que ela é ruim, como no caso do boletim. O cara é bom em português, a gente foca em matemática. Quem falou isso primeiro foi o Don Clifton. Don Clifton foi um psicólogo, pesquisador americano, que ele partiu da seguinte pergunta: o que será que acontece se a gente parar de olhar para o que está errado com as pessoas e passar a olhar para o que está certo com elas? O que será que aconteceria num mundo onde a gente simplesmente ignora o que está errado com as pessoas e foca no que está certo? E aí, muitas décadas depois, a Harvard foi fazer uma pesquisa sobre isso. O que será que acontece? Foi tentar responder essa pergunta. E o que Harvard viu é que uma empresa que foca no que o funcionário é bom e não no que ele é ruim, aumenta lucros, aumenta vendas, aumenta engajamento de cliente, aumenta engajamento de empregado, reduz turnover, reduz acidente de trabalho. Quer dizer, olha só o resultado que a gente tem quando foca no que é bom, né? Foca nos talentos das pessoas e não no gap, como a gente costuma ouvir muito por aí. Tá, mas o que é um talento? Tem várias definições, existem várias definições de talento. Para Gallup, um talento é um padrão recorrente natural de pensamento, sentimento ou comportamento que pode ser aplicado de maneira produtiva. Ou seja, um talento para Gallup é qualquer comportamento natural. Quando o Don Clifton percebeu isso,
descobriu isso, que se a gente focar no que as pessoas já têm de talento, elas produzem mais, desempenham melhor. Ele fez uma pesquisa muito legal. Ele pegou os alunos da Universidade de Nebraska e aplicou neles um teste de leitura. E ele dividiu em 2 grupos. Os leitores médios, que liam em média 90 palavras por minuto, e os leitores acima da média, que liam cerca de 350 palavras por minuto. Depois disso, ele deu um curso de leitura dinâmica para todo mundo. E aí, ele mediu de novo, depois do curso, a velocidade de leitura. E o que aconteceu foi muito interessante. O grupo de leitores médios, que liam cerca de 90 palavras por minuto, depois do curso, passaram a ler cerca de 150 palavras por minuto. Ou seja, melhoraram. E é isso que faz, geralmente, as pessoas acharem que focar no que a gente não é bom é certo. Porque quando a gente foca no que a gente não é bom, a gente melhora, é óbvio, a gente é bom em melhorar. A pergunta é, o que aconteceu com quem já era bom? O que aconteceu com quem lia 350 palavras por minuto? Depois do curso, passaram a ler cerca de 2.900 palavras por minuto. O que essa pesquisa mostra, então, é que, dado o mesmo investimento, o resultado é muito maior quando a gente investe no talento, investe no que a gente é bom. Melhorar uma fraqueza só te impede de fracassar, e às vezes é tudo que você quer. No exemplo do boletim lá atrás, se você tira 5 e a média é 7, você não vai passar de ano. Não adianta você ter tirado 10 na outra matéria. Então aí você tem que simplesmente não fracassar, e nesse caso você tem que investir realmente na tua fraqueza. A questão é que a gente não pode ignorar as forças, porque investir num ponto forte é o que te faz ter sucesso, prosperar de verdade. Como cada pessoa tem pontos fortes diferentes, o que a gente pode dizer então é que pessoas diferentes atingem a excelência de formas diferentes. E a gente tem essa tendência horrível de querer que todo mundo faça do mesmo jeito. A gente está falando aqui de liderança e é muito comum líderes por aí dizerem assim, faz desse jeito porque eu sei como fazer para dar certo. Faz desse jeito porque eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Acontece que pessoas diferentes atingem a excelência por caminhos diferentes. Aquela pessoa que está fazendo agora, ela é diferente de você, ela pode ter sucesso por um caminho diferente do seu. A Gallup fala também que para você usar um talento, existem 3 passos. O primeiro passo é identificar, ou seja, saber quais são os seus talentos, valorizar os seus talentos e depois utilizar os seus talentos. Esse é o caminho que você tem que seguir com o teu liderado. Ajudar ele a entender quem ele é, gostar de quem ele é, querer ser quem ele é e usar o que ele tem de bom para ter resultado. Algumas premissas básicas que a Gallup encontrou nessa visão de pontos fortes e que são importantes são: nem tudo pode ser aprendido, então não adianta você focar muito também em ponto fraco, porque talvez aquele teu liderado não vá aprender. Os melhores coaches e líderes se concentram nos pontos fortes e no desempenho, e não nos pontos fracos. E existe uma diferença entre ser e fazer. Quando eu falo de talento, eu não estou dizendo que você pode ou não fazer uma coisa de acordo com o talento que você tem ou não tem. O que eu estou dizendo é, cada pessoa que tem determinados talentos vai fazer coisas de determinadas formas. Existe um ditado chinês que diz que o último que percebe a água é o peixe, ou seja, a gente é o último que sabe que talentos a gente tem de verdade, então como é que a gente descobre os nossos talentos? O jeito mais fácil é fazer um assessment da Gallup, o Clifton Strengths, você compra lá um teste no site da Gallup, faz o teste e ele te fala quais são os seus talentos. Mas você também pode refletir sobre os seus talentos, observar você trabalhando, vivendo, para identificar seus talentos e até perguntar para outros, por exemplo, usando o WhatsApp, né, perguntar para as pessoas que te conhecem quais talentos elas acham que você tem e com isso levantar quais são os seus talentos. Existem algumas pistas que indicam quais são os seus talentos, para que você tem talento. Desejo, por exemplo, querer fazer uma coisa, gostar de fazer uma coisa, geralmente determina que você tem talento para aquilo. Aprender rapidamente, tudo aquilo que você aprende muito rápido, acima da média, geralmente você tem talento para aquilo. Entrar em flow, ou seja, você começa a fazer uma coisa, você perde a noção do tempo, você não vê o mundo passar, você não escuta as pessoas falando com você, provavelmente você tem talento para aquilo. Vislumbres de excelência, ou seja, você termina uma tarefa e não consegue acreditar em quão boa ficou, quão bom ficou o resultado daquilo que você fez. E satisfação, terminar com a sensação de, putz, que delícia ter feito isso. Então, é muito legal que vocês descubram quais são os seus talentos. Ou seja, foque no que está certo e não no que está errado com as pessoas.
E se você for focar no que está errado, analise o que está certo para aprender o melhor caminho para corrigir o que está errado. Então, ainda que você vá focar no que está errado, o melhor caminho é olhar quais são os talentos que a pessoa tem e como é que ela pode usar aqueles talentos para corrigir o que não está legal. A gente viu também algumas ferramentas de coaching. Existem muitas ferramentas que você pode usar no processo de coaching, como, primeiro, o planejamento do próprio processo, observação, observar o coach, dar feedback, fazer avaliações, assessments, né, testes e ensaios, dramatizações, avaliação 360 graus, ferramentas eletrônicas, jogos, diagnósticos customizados, autoavaliação, enfim. Existem muitas ferramentas que você pode utilizar durante um processo de um coaching com um liderado teu. Falando especificamente de assessment, que eu acho importante focar aqui, assessments são testes que medem alguma coisa em você. Existem inúmeros. Os mais famosos no mercado são DISC, MBTI, Quantum. Né? São testes interessantes que medem, se propõem a medir a personalidade da pessoa. A questão só, o cuidado apenas que vocês precisam ter é que esses testes não têm validade científica, tá? Diz que MBTI, Quantum, não tem validade científica. Eu não estou dizendo que não sejam úteis e que não possam ser utilizados. A questão é, não ache que não leva a ferro e fogo o resultado desses testes, porque eles não têm validade científica. Se você quiser teste que tem validade científica, existe, por exemplo, o Big Five, o VIA, que são alguns testes que têm validade científica, e o Clifton Strengths, que eu citei para vocês, que é o da Gallup, que mede os seus talentos. Por fim, como medir resultado de processo de coaching? Você precisa medir se o coaching que você está fazendo com o teu liderado está dando resultado. Tem várias formas de fazer isso. Você pode focar em resultado de negócio, por exemplo, ter alguns KPIs, alguns índices para você medir se está tendo resultado do teu processo de coaching. O ROI, que é o retorno sobre investimento, quanto que eu gastei naquele processo de coaching, quanto que isso retornou em dinheiro. Fazer pesquisas com os coaches, as pessoas que passaram pelo processo de coaching, verificar, analisar a mudança comportamental, ter um grupo de controle que não passa por coaching, e aí você comparar com o grupo que passou por coaching, e aumento de engajamento. E especificamente aumento de engajamento, eu quero focar aqui, deixei até em maiúsculo, porque a Gallup fala que tem 2 fatores que são preditores de resultado numa empresa, que são engajamento e bem-estar. Então, se você quer medir resultado de coaching, minha sugestão é meça o índice de engajamento. Se melhorar engajamento é porque teu coaching está dando certo e, além disso, provavelmente você vai ter resultados excelentes lá na tua empresa. A Gallup tem uma ferramenta para medição de engajamento que chama Q12. É uma ferramenta patenteada, você não pode usar o questionário de avaliação do Q12 na empresa, mas você pode usar os itens que são avaliados para que você observe isso na sua empresa, nos seus liderados, e tome cuidado de garantir esses aspectos nos seus liderados. Então a Gallup fala que são 12 aspectos, 12 itens que geram engajamento nos seus liderados. Os 2 primeiros ela chama de necessidades básicas e são o Q01, que é eu sei o que é esperado de mim no trabalho, o Q02, eu tenho o que eu preciso para fazer bem o meu trabalho. Depois você tem o Q03, no trabalho eu tenho a oportunidade de fazer o que eu faço bem todos os dias, usar os meus talentos. Q04, nos últimos 7 dias eu recebi reconhecimento ou elogio por fazer um bom trabalho. Q05, o meu supervisor ou alguém no trabalho parece se importar comigo como pessoa. Q06, há alguém no trabalho que encoraja o meu desenvolvimento. Depois o Q07, no trabalho minha opinião parece contar. Q08, a missão da minha empresa faz com que eu sinta que meu trabalho é importante. Q09, meus colegas de trabalho estão comprometidos em fazer um bom trabalho, tirar as laranjas podres. Q10, eu tenho um melhor amigo no trabalho. Q11, nos últimos 6 meses alguém do trabalho conversou comigo sobre meu progresso. Q12, neste último ano eu tive a oportunidade no trabalho para aprender e crescer. Se você entrega isso para os seus liderados, você está gerando engajamento. Quanto mais você entrega isso, mais engajamento você está gerando. Vale a pena analisar então qual é o nível de engajamento na sua empresa e qual o maior fator de impacto nesse engajamento, que gera mais engajamento ou desengajamento na sua empresa. O que a gente viu aqui na aula é que a Gallup tem uma pesquisa que mede o nível de engajamento no mundo. E hoje, no mundo, o nível de engajamento é de 20%. Ou seja, cada 10 funcionários que você tem, cada 10 liderados que você tem, só 2 realmente estão entregando tudo que eles podem.
estão emocional e psicologicamente comprometidos com o trabalho deles. Tá? E o que gera esse engajamento? Qual o maior impacto no engajamento? Você. O líder é responsável por 70% do engajamento. Então, se tua equipe é desengajada, a responsabilidade é sua, de certa forma, né? 70% dela. A gente terminou o nosso encontro falando sobre liderança e eu gosto muito dessa frase aqui do Stephen Covey: liderar é acreditar tanto em uma pessoa até o ponto em que fica impossível ela não acreditar nela mesma. Por que a gente se preocupa com pessoas? Porque a gente é legal? Também, mas porque pessoas que geram resultados. Liderar é gerar resultados por meio de pessoas. Se você não se preocupa com as pessoas, você está não se preocupando com os resultados. O que é um líder? De forma resumida, eu falo que um líder tem 4 coisas que faz com que o liderado abra mão de querer ser líder para seguir aquele líder. Primeiro, ele tem uma visão clara de para onde a gente está indo. Ele sabe o caminho para chegar onde a gente está indo. Ele conhece os marcos, os passos, as etapas, os pontos desse trajeto que indicam que a gente está no caminho certo. E ele conhece as pessoas, especificamente os talentos de cada pessoa que ele lidera, e sabe usar cada talento para cada coisa dentro dessa jornada. O segredo dos grandes líderes: eles são baseados em pontos fortes, são focados no engajamento e são orientados para desempenho. Por outro lado, o segredo dos grandes times: eles compartilham uma missão e um propósito muito claro, sabem que são incompletos individualmente, então precisam um do outro, e sabem que eles veem o mundo através de filtros, então eles não têm a certeza absoluta de que o jeito deles é o jeito certo e único de se fazer alguma coisa. Seus talentos impactam no seu estilo de liderança, você tem que estar atento a isso. E um líder, ele tem alguns objetivos básicos. O primeiro é gerar engajamento, a gente viu lá no Q12 como fazer isso. O segundo é capacitar, treinar, desenvolver as pessoas. Por quê? Porque o que conduz da motivação, que é o engajamento, ao resultado é a competência, e a competência vem da capacitação. Portanto, um dos primeiros papéis aí de um líder é transformar o liderado real no liderado ideal, através da capacitação. Outra função primordial de um líder é dar feedback, e o feedback é fundamental. A maioria das pessoas, a maioria dos líderes não dá mais do que alguns feedbacks por ano. É necessário que isso seja feito com uma maior frequência, através de conversas de coaching. Por quê? Porque o mundo tem mudado, as pessoas hoje não querem mais só um salário, elas querem trabalhar por um propósito, elas não buscam mais só satisfação, elas querem um desenvolvimento, elas não querem mais um chefe, elas querem um coach, elas não se contentam mais com uma revisão anual, elas querem conversas contínuas, elas não gostam mais de quem foca nas fraquezas dela e sim nas suas forças, e elas não veem mais o trabalho como um trabalho, e sim como parte da vida. Por isso é importante que a gente seja coach e não líder. Ou líder coach, que é o que a gente costuma chamar por aí. Como fazer isso? Bom, tudo que a gente falou desde a nossa primeira aula, e para adicionar aqui, fazendo conversas de coaching. A Gallup diz que existem 5 conversas de coaching que um líder deve fazer com seus liderados. Quais são essas conversas? A primeira a gente chama de conversa de estabelecimento de relação, responsabilidades e metas. É uma conversa para analisar as primeiras impressões do novo liderado com relação ao time, quando ele chega no time, ou quando ele chega num novo time dentro da mesma empresa, conhecer cada um os seus pontos fortes, estabelecer expectativas, definir o que é sucesso no cargo daquele cara e definir como deve ser a relação dele com os colegas de trabalho. A segunda conversa é a conversa de conexão rápida, ela deve acontecer continuamente, é diária ou semanal. A função é fazer com que os liderados não se sintam ignorados. Você deve, nessa conversa, focar prioritariamente nos pontos fortes do liderado, direcioná-los corretamente para as tarefas dele daquela semana. A terceira conversa é a conversa de check-in, ou de check-in check-out, onde você vai avaliar os sucessos e as barreiras do teu liderado, alinhar e rever prioridades, e elas devem ser mais bem planejadas do que a conversa de conexão rápida. A quarta conversa é a conversa de coaching de desenvolvimento. Ela acontece melhor quando o gestor conhece a personalidade de cada liderado, pode se dar em treinamentos de competência ou em atividades de planos de ação, e focar também nos pontos fortes e realizações do liderado. E a quinta conversa é a conversa de avaliação de progresso. Ela tem um grande impacto na remuneração e promoção, é a avaliação formal de progresso, aquela que as empresas normalmente fazem no fim do ano,
rever expectativas conforme as necessidades de desempenho mudam. Falando especificamente em bem-estar, a Gallup fala que o bem-estar é um dos preditores de sucesso e a Gallup divide o bem-estar em 5 aspectos. Portanto, você como líder deve estar atento a esses 5 aspectos do bem-estar dos seus liderados. O primeiro é o bem-estar da carreira, que é a resposta para você gosta do que você faz todos os dias, você como líder pode propiciar isso. Bem-estar social, ou seja, você tem amizades significativas na sua vida, então vale a pena pensar em como gerar essas amizades dentro da empresa. Bem-estar financeiro, se você gerencia bem o seu dinheiro. Bem-estar físico, se você tem energia para realizar as coisas. E bem-estar comunitário, se você gosta de onde você vive. Depois a gente concluiu esse vídeo falando sobre o líder ideal, que é o líder que a gente chama de situacional. O que é o líder situacional? É o líder que ele lidera baseado na maturidade de cada liderado. Ele tem um tipo de liderança baseado na maturidade de cada liderado. Por exemplo, um liderado que tenha maturidade baixa, o líder trabalha dando direção, direcionamento, estando próximo, pegando na mão para fazer junto. Um líder que tem uma maturidade um pouquinho melhor, o líder já trabalha no sentido de treinamento. Eu treino, deixo ele fazer e assisto. Um liderado que tem uma maturidade um pouco mais alta ainda, o líder dá apoio. Não preciso mais treinar, não preciso mais pegar na mão. Então eu delego, mando ele fazer e fico do lado assistindo, ou fico próximo assistindo. Já um líder que tem uma maturidade alta, eu delego e deixo ele fazer e fico como suporte. E a gente terminou com uma pergunta, né? E quando que eu trabalho? Se eu tenho que fazer tudo isso, quando que eu trabalho como líder? Bom, esse é o teu trabalho. O problema é que tem líder que trabalha fazendo coisas que não são papel de líder. Porque é quentinho, porque é gostoso. Então, quer ser um bom líder? Quem tem que fazer o resto do trabalho são os liderados. A sua função é liderar, é fazer isso que a gente falou aqui. E se você quer saber se você é um bom líder, uma forma de medir é através de uma frase do John Quincy Adams, que é um ex-presidente americano, que diz o seguinte: se suas ações inspiram o outro a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e ser mais, você é um líder. Um abraço para vocês, obrigado e até uma próxima oportunidade.